O Hebraica News na TV está hoje aqui na sede do Bonfim para acompanhar a vinda de 2 jornalistas argentinos radicados em Israel há mais de 20 anos, que vão falar um pouco sobre a situação do Oriente Médio na reunião almoço promovida pela Benebrit. Shalom Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Ya'aseh shalom Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 Ya'aseh shalom Shalom aleinu. Gabriel, você pode explicar um pouco o que é o Tzad Hasheni? Es un programa educativo y la premisa nuestra es que para que los judíos defiendan mejor a Israel y entiendan mejor su identidad como judíos y como sionistas, deben elevar el nivel de contenido que habitualmente saben. Nosotros nos dedicamos a que la gente sepa más. Hacemos cursos de capacitaciones para personas y también hacemos actividades con no judíos para que comprendan la realidad del Medio Oriente. E qual a importância de estar aqui em Porto Alegre trazendo essa mensagem? Ante todo, en Porto Alegre hay una actividad muy buena realizada por la agencia judía. Y nosotros pensamos que hay profesionales con mucho amor de la agencia judía y la Federación también sionista de Porto Alegre. Aunque no hay tantos judíos en Porto Alegre como en otras ciudades del mundo, pensamos que toda familia judía y toda institución judía merece nuestro respeto y que invertamos en ellos también. La importancia es que donde hay un judío, nuestra institución tiene que ayudar y colaborar. Y cuando hay instituciones judías fuertes, honestas y que saben trabajar, es obligación nuestra y del Estado de Israel apoyarlas. Certo. Obrigada. Marcelo, como é que está sendo a experiência de vir aqui para o Brasil, aqui em Porto Alegre, na verdade, como é que está sendo esse encontro de vocês? A mí personalmente, Porto Alegre me parece una de las ciudades más lindas de Brasil. Yo me siento como si estuviera en Argentina, pero hablando portugués. Me parece que es una comunidad hermosa, con muchas ganas de hacer cosas, y lo que estamos dando es muy bien recibido aquí por toda la gente. E sobre a mensagem que vocês vêm trazer, eu queria te perguntar se há alguma possibilidade de chegar a algum acordo de paz com a Palestina. Bueno, esa es una de las cosas que estamos contando en nuestras palestras, en nuestros seminarios. Creo que estamos en una nueva situación en la que los palestinos y los israelenses vuelven a negociar la paz con los auspicios de Estados Unidos y el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Al cabo de 9 meses vamos a ver de qué se trata, pero creo que sí hay un interés de parte de Israel y de los palestinos de llegar a una paz. Si lo van a hacer depende de muchos otros factores también, como ser la intransigencia del partido Hamas, que está gobernando en la Franja de Gaza, pero hay un gobierno palestino en Cisjordania que está interesado en la agenda de 2 estados para 2 povos. Y esto es lo que ya Israel aceptó oficialmente, tanto en la izquierda como en la derecha israelense, de poder llegar a una paz de 2 estados para poder asegurar la mayoría judea en el Estado de Israel. Então tá, muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Ya'aseh shalom Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom
יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. O Hebraica News na TV hoje vai conversar com o diretor e a idealizadora da peça As Polacas, em cartaz em Porto Alegre, e que conta a história da imigração de mulheres judias para o Brasil no início do século XIX, que curiosamente ajuda a compor um pouco da identidade brasileira que conhecemos hoje. Bem, eu descobri o tema meio que por acaso e já não sei nem mais como direito isso chegou até mim, mas resolvi investigar e me apaixonei pela história. É uma história pouco conhecida, eu não conhecia até me deparar com esse tema, e fui estudando em teses, em livros, em contos, peças de teatro, e fui descobrindo assim várias histórias paralelas ligadas a esse tema, e comecei a imaginar que isso daria uma boa peça de teatro, né? Reuni uma pequena biblioteca, convidei o João para escrever e para dirigir essa peça, primeiro para escrever e depois para encená-la, né? Mas quando você chegou aqui, Esther, a nossa associação era só prosperidade. Nós estávamos orgulhosas, porque tidas como seres abjetos, condenadas à dor e à exclusão social por todos, até mesmo pelos próprios judeus que se diziam puros. A peça, ela apresenta, assim, uma série de fatos ligados à vida das polacas no Brasil, né, nas Américas, especificamente no Brasil, a partir... são histórias que aconteceram com diversas mulheres, são histórias recorrentes, né, situações de vida que a gente intui ter e sabe ter acontecido com elas aqui. Então, são apresentados diversos momentos da vida dessas mulheres, a partir de fotos que são projetadas em cena, fotos do Augusto Malta, que foi um célebre retratista do Rio de Janeiro do início do século passado. E a partir dessas fotos, algumas cenas são apresentadas, né? E essas cenas dizem respeito a isso que eu estou te falando, a histórias, a momentos de vida dessas mulheres, pelo que elas passaram na sua trajetória da Europa até o Brasil especificamente, e Rio de Janeiro, que é o caso desse nosso recorte, né? Porque elas foram na América para Nova York, para Argentina, no Brasil para São Paulo, Rio, Porto Alegre. E a gente conta como é que foi, ou muito provavelmente deve ter sido a vida delas aqui através desses pequenos momentos, né? Essas situações mais emblemáticas e recorrentes, né? Que não aconteceu com uma só, aconteceu com várias, né? Então são várias personagens, é uma trama que não se constrói assim linearmente, né? É uma trama mais episódica, assim, são episódios da vida dessas mulheres, e o que acontece com uma personagem é espelhado no que acontece com outra personagem, porque são histórias muito significativas da vida delas aqui. Puros porque com o dinheiro que tinham puderam escapar da miséria que nos perseguiam. Puros porque puderam comprar aceitação. Puros porque não tiveram que ver suas esposas, filhas prostituídas por cartas, perseguida pela polícia, discriminada por todos, condenadas à perseguição. Jogar o tema, né? Eu conhecia o tema, não aprofundadamente, mas vagamente, sempre ouvi falar disso desde a minha juventude, das polacas, desse tráfico de escravas brancas que existiu nas Américas, para as Américas, né, vindo do leste europeu, de
moças jovens, muito jovens, que vinham do leste europeu, enganadas, ludibriadas por pessoas que até ofereciam um casamento a ela, uma vida muito, enfim, uma vida promissora nas Américas, né? Porque o leste europeu vivia um momento de uma grande miséria, uma grande pobreza, e no caso específico da população israelita, uma discriminação muito grande, né? Coisas que não vinham daquela época, só vinham de outras épocas, e que vieram, na verdade, tendo uma multiplicação de efeitos até desembocarem no nazismo, que todos nós conhecemos muito bem, com as consequências que acabaram sendo resultado desse tipo de discriminação. Essas meninas jovenzinhas, essas jovens vinham enganadas para o Brasil, chegavam aqui pensando em constituir família e, na verdade, eram encaminhadas para a prostituição, pior, para o baixo meretrício. E elas caem exatamente, no caso do Rio de Janeiro, numa zona que iria do Cais do Porto do Rio de Janeiro até onde a Praça 11, onde era a Praça 11, que foi derrubada posteriormente. Mas, enfim, e elas caíram nessa zona de baixo meretrício. E ao cair aí, você veja bem, mulheres jovens, semi-analfabetas, muito pobres, isoladas, inteiramente dependentes dos seus opressores, dos cáftanes que as traziam para aqui, e discriminadas lá por serem judias, aqui duplamente discriminadas por serem estrangeiras, por estarem competindo num mercado terrível, que era o mercado da prostituição, né, com a baixa prostituição, quer dizer, e caíam nesse espaço. Agora, nesse espaço, essas criaturas, elas, curiosamente, e até eu diria maravilhosamente, elas conseguiram manter sua identidade contra tudo e contra todos, né? Conseguiram se organizar no sentido de ter uma sociedade beneficente que amparava essas moças, essas prostitutas, até a velhice, inclusive, né? Que dava educação, procurava dar educação aos seus filhos, que fundaram uma sinagoga, erigiram um cemitério judaico que, enfim, nas condições mais terríveis, elas conseguiram se organizar a ponto de conseguirem essas pequenas vitórias, né, que na verdade são grandes vitórias. E mais, surge na minha imaginação a possibilidade de elas exatamente terem caído nesse espaço, terem entrado em contato com os primeiros sambistas cariocas, né? Então, houve uma coisa muito interessante, porque a possibilidade de misturar duas músicas muito ricas, que são a música judaica e a música nascente do Rio de Janeiro, os chorinhos, os sambas, etc., com toda essa mistura de raças, de etnias, enfim, os escravos, a maioria das pessoas que fizeram o samba carioca eram escravos, ex-escravos, né? E eram escravos de várias etnias também, não é que o negrão só, são várias etnias que ali estavam misturadas, né? Misturadas então, com essas moças judias, enfim, e houve uma relação entre elas, uma relação de confronto, em primeiro lugar, porque elas deviam disputar um mercado que já por si era um mercado difícil, digamos assim, né, em condições extremamente desfavoráveis, mas, ao mesmo tempo, criaram-se também entre essas pessoas laços de solidariedade, né? E houve, então, uma mistura muito grande aí, né? Uma troca, digamos assim, de culturas muito grande e muito rica. O espetáculo tem o nome de Flores dos Louros exatamente por causa disso, porque é exatamente no meio de uma coisa que aparentemente não só aparentemente promíscua, dolorosa, difícil, nascem de repente coisas, florescências inusitadas, né, maravilhosas, né? Então a peça pega esse universo, a peça explora esse universo, a peça tenta explorar todas essas relações, quer de confronto, quer de solidariedade entre as pessoas que estão no mesmo barco, afinal de contas, né, oriundas são duas diásporas, né, a diáspora israelita e a diáspora negra africana, né, as duas num país estranho para eles, porque esses eram descendentes diretos de africanos, no máximo filhos, no máximo netos dos primeiros africanos que aqui estiveram, né. Então há de repente uma coisa muito bonita e muito rica que surge dessa mistura de
de vidas, ao fim e ao cabo, vidas desgraçadas, né? Condenadas enfim, ao pior possível, e conseguem, dentro disso, no entanto, fazer coisas maravilhosas, né? Como o samba carioca, por exemplo, que tem muito da música judaica. Quem observar bem o chorinho, o samba, vai perceber que existe essa ligação muito grande, não só entre a música africana, que é basicamente rítmica, mas da judaica também, que é basicamente harmônica. Então a mistura entre uma coisa e outra faz com que surja daí uma novas formas musicais que são extremamente ricas. E novas formas também de solidariedade, de encontro entre as pessoas, apesar de tudo. Eu acho que o teatro, particularmente em todas as artes, é uma arte que tem a missão, né, de contar a trajetória do ser humano em sociedade, né? Então, isso é um tema riquíssimo em todos os sentidos, né? Humano e artisticamente muito rico, né? E que é fascinante para você colocar na peça de teatro e discutir exatamente dentro de um cadinho, digamos assim, onde tudo parecia ser negativo, né? Descobrir através da arte os pontos positivos que essa situação acabou trazendo, né? Mostrar como o ser humano é capaz de se reerguer, de se erguer em quaisquer situações que ele seja colocado, por piores que sejam, né? Então isso é muito bonito. E eu acho que o teatro tem um pouco essa missão, né? De mostrar a gente que há caminhos, há esperança, apesar de tudo, apesar de todas as agruras, todas as dificuldades. Nós, seres humanos, podemos, desde que sejamos solidários, caminhar e construir coisas muito bonitas. Mas nós, com a nossa força, conseguimos vencer. Criamos um território de solidariedade nesse lodaçal. Um território sem exclusão, onde todos, sem exceção, podiam praticar os ritos ancestrais de nossa fé judaica. Todos! Até mesmo os cafres, por piores que fossem. Acho que o João falou bonito, falou. Não conseguiria ser mais profunda, assim. Acho que também tem um aspecto do preconceito que hoje a gente está olhando com mais coragem, né? É uma questão assim, está muito em voga, né? Eu acho que é porque a gente está conseguindo olhar com um pouco mais de coragem, um pouco mais de frente, diversos tipos de preconceito que outrora a gente talvez não quisesse tocar, não quisesse falar. A respeito desse tema, especificamente, o que a peça traz uma possibilidade de reflexão sobre a discriminação, sobre o preconceito, não só contra a prostituta, né? Mas as questões da mulher, das etnias, né? Enfim, cor, credo. Raça já não é a questão mais, não se fala mais assim. Mas, enfim, é um tabu ainda na comunidade judaica esse tema das polacas, mas não sinto uma rejeição, qualquer tipo de, como é que eu posso dizer, não sofri por tocar nesse tema, nenhum tipo de me fugiu a palavra, de resistência por parte da comunidade judaica, onde quer que nós estivéssemos, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, aqui, muito pelo contrário. Então, eu acho que é um momento da gente poder olhar com mais coragem para as questões do preconceito, né, e de aceitação da nossa história, né, da memória do passado, enfim, de tudo isso. Todos tinham e têm direito a escutar a leitura sagrada da Torá, na sinagoga que nós construímos. Todos tinham e têm direito ao enterro digno, no cemitério que nós constituímos. O primeiro cemitério israelita do Rio de Janeiro, antes mesmo do que o cemitério dos puros. O Hebraica News na TV está hoje aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para acompanhar a entrega do prêmio pelos 81 anos da Sinagoga Linat. Cumprimentar Vossa Excelência, eu quero cumprimentar os senhores vereadores e vereadoras, vereador Bernardino, vereador Cristo Jungulati, vereador Nereu, vereadora Mônica Leal,
vereadores da bancada do PT que aqui estão, ao Pinheiro Alberto, Fernanda. Quero cumprimentar ao nosso digno presidente da sociedade, Linat Hatzedek, o Jacques Feingels. Da mesma forma, agradecer e cumprimentar a presença do nosso amigo em várias atividades também na nossa coletividade, na Hora Israelita, na Organização Sionista e na vice-presidência do Linat Hatzedek, Gedali Saitovich. Cumprimentar esta jovem, mas dedicada e cheia de luzes, liderança religiosa, o nosso rabino Daniel Bresman, líder espiritual, rabino da nossa sinagoga, a nossa amiga, querida amiga, doutora Sandra Goldman Rua, representante do nosso Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e o meu estimado primo, Dr. Zalmir Schwartzman, presidente em exercício da Federação e presidente do Conselho da Federação Israelita do Estado do Rio Grande do Sul, ex-presidente que foi da Federação, nosso ex-presidente também do Ciduscom em Porto Alegre, enfim, pessoa de destacada atuação na nossa sociedade porto-alegrense. Vereador, gostaria de saber por que o senhor propôs esse prêmio e qual a importância de oferecer esse prêmio para a comunidade judaica e para a sinagoga. Olha, é fundamental a gente reconhecer a história e o trabalho das pessoas e das entidades. O Linat completa 81 anos. 81 anos que fazem parte da história de Porto Alegre e da história da comunidade judaica em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. É uma entidade que, no primeiro momento, prestava serviços que são essenciais, que são serviços de saúde, de farmácia, de atendimento médico, e atendia uma imigração judaica que começava lá no início do século passado e que chegava aqui com muito sofrimento, com muitos problemas, com muitas dificuldades, e a sinagoga foi criada exatamente para dar assistência a essas pessoas. E continua ainda até hoje dando assistência, sobretudo espiritual, hoje em dia, para a nossa coletividade de Porto Alegre, e por isso que é importante reconhecer a história da sinagoga, o seu trabalho ao longo desse tempo e as pessoas que lideraram e continuam liderando uma iniciativa tão bonita quanto essa, que faz parte da trajetória do Linat Hatzedek. Obrigada. Obrigado. Daniel, qual a importância para vocês de receber esse prêmio hoje aqui na Câmara? Eu acho que mais do que um prêmio, né, uma homenagem a todos esses anos de trabalho, do que representa o Linat Hatzedek para a comunidade judaica e para a cidade, né, especialmente pelos ideais que o Linat Hatzedek sempre manteve. O Linat, que foi fundado para ajudar os imigrantes que chegaram, para dar medicamentos, abrigo para pessoas que vieram com muito pouco, e na verdade foi fundado justamente no Hesed, na bondade e na preocupação pelo próximo. Então são esses valores de respeito ao próximo e de responsabilidade social, e depois o Linat Hatzedek se tornou também um lugar de estudo de Torá, um Talmud Torá, e até hoje é uma referência para a nossa comunidade. Acho que é muito bonito que a cidade reconheça também o que não só o Linat Hatzedek, mas muitas outras instituições fizeram para a construção dessa cidade do jeito que ela é. E você queria deixar alguma mensagem para a comunidade, alguma coisa? Eu acho que esse é um momento importante para a nossa comunidade do Linat, para toda a comunidade judaica. Acho que a gente está num momento em que a gente precisa reforçar mais do que nunca os nossos valores, estudar mais Torá, ensinar mais sobre o que é judaísmo, o que significa ser judeu e quais são os nossos valores, né? Eu acho que talvez essa homenagem ajude a divulgar isso, e também todo o trabalho que a gente tem feito, não só na sinagoga, muitas outras instituições na cidade têm feito cada vez mais um trabalho. Por exemplo, nós temos projetos como a Marcha da Vida, que leva jovens para conhecer a Polônia e Israel. Nós temos aulas na nossa sinagoga todas as noites. Sei que nossa comunidade hoje tem um número de atividades muito maior do que já teve no passado, e acho que isso é fundamental para que a gente possa construir uma comunidade mais forte no futuro. Obrigada. Obrigado a você. O Hebraica News na TV vai conversar agora com o Jacques, que é presidente da sinagoga Linat Hatzedek.
Jacques, qual a importância desse prêmio para a sinagoga? O que significa esse reconhecimento? Em primeiro lugar, é uma homenagem que a sinagoga recebe por estar inserida dentro da comunidade aqui de Porto Alegre há 81 anos. Hoje, nesse ano de 2013, ela completa 81 anos e ela está inserida dentro da comunidade desde 1932, quando ela foi inaugurada, atendendo os imigrantes israelitas que vinham da Europa, que vinham perseguidos de guerra, e fazia assistência, o acolhimento, dava assistência médica. E isso é um reconhecimento da cidade de Porto Alegre, da comunidade de Porto Alegre, pela inserção da comunidade dentro da nossa comunidade local. Obrigada. Hebraica News na TV, aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.